E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Economia, onde vamos dar continuidade ao assunto crise dos anos 80. Mais especificamente aqui eu vou falar para vocês sobre os planos de combate à inflação. Então aqui entramos no período de governo do presidente José Sarney, que foi o primeiro da chamada Nova República, e se iniciou em 1985 esse governo. Logo de cara, o cenário encontrado e que deveria ser enfrentado por esse governo era uma situação econômica extremamente desfavorável. Então, além da questão inflacionária e de crescimento da dívida externa, o modelo desenvolvimentista seguido até aquele momento deu seus últimos suspiros quando foram concluídos os investimentos do segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento. O governo buscava amparo nas emissões de moeda e na continuidade de tomada de recursos no mercado financeiro, com o objetivo de financiar os déficits que estavam em níveis elevados e continuavam crescentes. Isso apostando na elevação das taxas de juros e aumentando o ônus da dívida, descapitalizando o setor privado. Dessa forma, todas as medidas propostas a fim de solucionar a complexa equação de crescimento delineada acima, que eu falei para vocês, passavam invariavelmente pela redução das altas taxas de inflação. Essas taxas variavam de acordo com o diagnóstico encontrado pelos diferentes grupos de economistas para as crescentes elevações no índice geral de preços. Então, pessoal, primeiro eu vou contextualizar o cenário até aqui. Em 1985, o governo conseguiu manter o FMI afastado do país, adiando as negociações para um novo acordo. Com isso, o governo teve condições de realizar políticas monetárias e fiscal para auxiliar o crescimento econômico. A inflação de dezembro de 85 e de janeiro de 1986 já corroía o poder aquisitivo da população. Os preços dos alimentos ao consumidor, por exemplo, subiam a taxa de quase 20% ao mês. E com essa situação, não tinha mais como o governo sustentar os reajustes salariais apenas a cada semestre, pois isso iria ocasionar uma nova pressão de custos. E a subida da inflação ameaçava a continuidade dos ministros da área econômica e toda a coalizão política do governo. E foi assim, em fevereiro de 1986, que foi decretado o Plano Cruzado, que foi o primeiro de uma série de planos de tentativa de estabilização econômica que nós teríamos em poucos anos. Então, pessoal, como eu disse, o primeiro desses planos foi o Plano Cruzado. Com o discurso em rede nacional do presidente José Sarney, foi anunciado à população brasileira uma ampla reforma nas bases que regiam a economia nacional, que era esse Plano Cruzado. Era uma guerra, nas palavras dos próprios economistas e do próprio presidente na época, uma guerra de vida ou morte contra a inflação, que foi levada com um extenso pacote de medidas econômicas. Bom, mas quais foram as principais medidas adotadas nesse plano? Primeiro, a substituição do cruzeiro pelo cruzado. Com a nova moeda do sistema monetário brasileiro, um cruzado equivalia a 1.000 cruzeiros. Houve uma conversão geral, por prazo indefinido, dos preços finais dos produtos no nível vigente em 27 de fevereiro. Tivemos também uma conversão dos salários com base na média do seu poder de compra nos 6 meses anteriores. Aluguéis e hipotecas seriam convertidos seguindo-se a mesma fórmula, a mesma lógica aplicada aos salários. Tivemos a introdução do chamado gatilho de salários, que garantia um reajuste salarial automático a cada vez que o aumento acumulado no nível de preços ao consumidor atingisse a taxa de 20%. Houve a proibição da indexação em contratos com prazo inferior a 1 ano e, por fim, a conversão dos contratos previamente estabelecidos em cruzeiros para cruzados. Bom, mesmo com um plano extenso,
e com muitas variáveis a serem controladas, o plano não deu muito certo por vários fatores, né? Assim, tivemos outros planos que vieram logo na sequência, né? Tivemos aí o chamado Plano Bresser. Então, já nos primeiros meses como ministro, né, o Bresser, foram tomadas algumas medidas para aparentar que o país estava disposto a rever a moratória decretada meses antes, né? Então buscou-se contrair a demanda agregada e aumentar as exportações, desvalorizando o cruzado. O plano não tinha como objetivo zerar a inflação, apenas controlar os índices para evitar que se estabelecesse um processo da chamada hiperinflação. E para isso, né, o gatilho que eu citei para vocês foi extinto e procurou-se reduzir os gastos do governo. As taxas de juros reais foram mantidas elevadas para desestimular o consumo de bens duráveis. Também os salários e aluguéis foram congelados no patamar em que estavam na data de implementação do plano, mas outros problemas, né, começaram a ameaçar o sucesso do Plano Bresser. Isso porque não havia credibilidade da opinião pública, especialmente pelo congelamento, né, como foi feito no Plano Cruzado. Assim, né, mais um plano foi elaborado e mais um fracasso. Então nós tivemos outros planos para tentar frear a crise, né? Um deles foi o Plano Verão, que foi anunciado em janeiro de 1989, ou seja, mais uma tentativa de controle da inflação, utilizando um plano misto com características heterodoxas, né, e ortodoxas. Esse foi o terceiro chamado choque econômico, né, e a segunda reforma do governo Sarney, que já não tinha mais credibilidade nenhuma. Nesse plano foi criada uma nova moeda, né, o cruzado novo, que era equivalente a 1.000 cruzados. O dólar foi cotado a um cruzado novo após uma desvalorização da moeda nacional. Esse plano buscou, no curto prazo, reduzir a demanda agregada e, no médio prazo, promover a queda das taxas de inflação. No entanto, pessoal, desde o início, o plano estava fadado ao fracasso por vários motivos. A inflação, que havia caído alguns meses antes, aumentou em um pouco mais de 2 meses. E embora os 3 planos que eu falei para vocês até aqui tenham procurado eliminar ou reduzir a inflação, o que se via era que a inflação estava em níveis ainda mais preocupantes do que anterior ao plano. Depois dos planos econômicos do governo Sarney, né, foi o Fernando Collor de Mello que assumiu o governo. O cenário que ele assumiu era de recessão profunda e com necessidade de uma forte reestruturação do sistema produtivo brasileiro. Foi nesse contexto que ele adotou 2 planos de estabilização e ambos ocasionaram ainda mais retração da atividade econômica nacional. O primeiro deles, né, foi o denominado Plano Collor I, em março de 1990, que foi muito famoso, né, o que combinava o confisco dos depósitos à vista e aplicações financeiras, câmbio flutuante, tributação aumentada sobre as aplicações financeiras e a reforma administrativa. Essa reforma administrativa ocasionou o fechamento de vários órgãos públicos e demissão de vários funcionários. Então, pessoal, o que nós tínhamos aqui era um quadro fiscal muito grave. Assim, foi estipulado um programa radical para a redução da dívida interna, com corte nos gastos públicos e aumento da receita fiscal. Isso permitiu que se atingisse o superávit operacional em 1990, né, para o que foi necessário gerar um superávit primário do PIB. Essas foram as principais características do primeiro plano Collor. O outro plano do governo Collor, chamado Plano Collor II, foi adotado em janeiro de 1991 em uma situação de desespero, né, pois os níveis de inflação, das taxas de inflação, voltaram a subir. Mais uma vez os preços e salários foram congelados e tivemos uma unificação das database de reajustes salariais. Esse conjunto de medidas de combate à inflação fez com que o período entre 1990
e 1992 tivéssemos uma forte recessão, onde o nosso PIB despencou cerca de 10%. Além disso, houve aumento do desemprego, né, e queda nos níveis de salários reais. Então, vários autores que tratam de questões econômicas, da história econômica brasileira, como os que eu estou colocando para vocês, o Baer, o Lacerda, ou qualquer outro que vocês analisarem, né, que vocês forem ler, tratando desse período, vão destacar a precariedade do Plano Collor II. Isso, né, junto com o desgaste da imagem do governo com os efeitos do confisco ocorrido no plano anterior, no primeiro plano Collor, e as denúncias de corrupção, né, acabaram no impeachment do Collor lá em outubro de 1992. Com a saída do Collor, assumiu o vice-presidente Itamar Franco, que mais tarde convidaria Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda. O curto governo Itamar abriu espaço para uma nova concepção de estabilização, dessa vez favorecida pela reestruturação em curso na economia brasileira. Bom, mas esse assunto sobre como se deu a estabilização da nossa economia com o Plano Real, eu vou tratar disso na nossa próxima aula, onde eu tratarei especificamente para vocês sobre essas transformações econômicas na década de 90. Certo, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado e logo mais nos encontramos para discutirmos esse tema. Forte abraço e até a próxima.